Hoje nós vamos continuar com a série. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Sim. Hoje nós vamos continuar aí tratando do livro. Espera aí que a Geice deu uma arrumada aqui na sala e pôs o livro longo. Agora a culpa é minha. A Geice, né, Jorginho? Não, ela veio aqui em 5 minutos. Caramba. O livro foi parar lá do outro lado da sala. Mas Cuida a gente do está... Jorginho, hein, Geice? Obrigado, pessoal, por apoiar meu ministério. Mas a gente está, então, tratando desse livro, né, A Cultura da Honra. A Flor é a que mais apoia o meu ministério. Coitadinho do Jorginho. E durante essas... Já estamos na 6ª semana, né? E a gente tem aprendido muito sobre a cultura da honra. Na semana passada foi muito especial, a Ana trouxe aí uma ministração sobre os 5 ministérios, foi incrível. Aí o pessoal entrando, boa noite, Ju. E Júlia, olha, até rimou, Ju e Júlia. E foi muito especial, muito poderoso. Eu creio que, a partir da ministração da semana passada, o nosso entendimento sobre os 5 ministérios avançou muito, né, como igreja, como Rafá, como corpo de Cristo, e eu creio que essa palavra ela está sendo, né, ministrada em todo o corpo de Cristo. Deus ele tem chamado, né, a atenção de todos os cristãos para esse tema que são os 5 ministérios. E eu creio que Deus ele está despertando isso em cada um de nós, para que a gente venha ser uma igreja mais saudável, uma igreja mais conectada com o corpo de Cristo. Engraçado que o nosso corpo também tem 5 membros, né? E essa analogia do corpo humano com o corpo de Cristo, os dois, né, tanto o corpo humano como o corpo de Cristo, eles foram desenhados pelo mesmo arquiteto, que é Deus. Então, uma coisa se conecta com a outra. Mas hoje nós vamos estar tratando, no livro é como se fosse um intervalo, né, que o livro faz. Ele não fala tanto sobre a honra nesse capítulo, que é governando a partir do céu, ele não fala tanto sobre o assunto, né, sobre o tema do livro, que é a cultura da honra, mas esse capítulo ele é importante para que a gente possa continuar a construir dentro de nós e na igreja a cultura da honra. Então, ele é importante, embora não fale muito especificamente sobre o tema do livro, mas ele é muito importante por causa disso. E eu vou começar falando, né, que todos que estão aqui, sem exceção de ninguém, todos nós somos adotados por Deus. Então, se você não sabia disso, fique sabendo que Deus ele quer adotar. E Deus ele deseja que você entenda isso. Então, em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4 e 5, diz assim, o pessoal da mídia vai postar, o pessoal da mídia é a Geis. Vai estar postando os versículos, e então diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, todos nós, né, somos adotados por Deus. Então, nós temos que, a nossa identidade de filho, né, ela vem por meio dessa adoção, que por intermédio de Jesus, isso foi permitido. Então, tem até um teólogo, eu não sei se essa história é real ou é apenas uma história, mas
diz que certa vez perguntaram para um teólogo muito sábio, e a pergunta era: qual é a diferença das 3 principais religiões monoteístas? E quais são as 3 religiões monoteístas? É o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E aí fizeram essa pergunta por quê? Em teoria, todas essas 3 religiões acreditam em Deus. Então, o Islã acredita em Alá, que é uma figura, eles falam que é Deus, né? E o judaísmo acredita em Deus, né? Em Deus de Abraão. O islamismo também, eles acreditam em Deus de Abraão, né? Mas por intermédio de Ismael, e não de Isaac. E o cristianismo, nós, né, todos nós acreditamos em Deus. Então, fizeram essa pergunta, e aí ele falou assim: a diferença é que o cristianismo pode chamar Deus de Pai. Então, isso que Jesus ele fez, né, por intermédio de Jesus, foi muito poderoso. Por quê? Porque todos nós, a partir de Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai. Então, nós temos esse acesso de filho, e isso é algo muito poderoso, e isso faz parte da nossa identidade de filho, faz parte da nossa adoção. E eu vou contar aqui um pouquinho da minha história. Por quê? Eu não entendo muito sobre adotar, mas eu entendo sobre ser adotado. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um filho adotivo. E meus pais me adotaram quando eu tinha 1 ano e 7 meses. E eu morava com a minha mãe biológica, eu morava na rua, né? Era como se fosse morador de rua, né? E aí uma vizinha da minha mãe, ela viu que eu estava doente, eu tinha, como eu disse, né, tinha 1 ano e 7 meses, ela viu que eu estava doente, essa moça, ela se chama Ruth, né, essa vizinha da minha mãe, e ela viu que eu estava doente, estava muito ruim, desnutrido, eu tinha uma doença também, que se chamava doença de Simioto, que o corpo, ele definhava, e aí ela me pegou, né, ela pediu permissão para minha mãe biológica para ficar um tempo na casa dela, e que ela ia cuidar de mim, ia me alimentar, ia dar roupa, enfim, né, ia cuidar de mim. Mas no caminho que a Ruth, ela estava indo para a casa dela, ela encontrou com a minha mãe Miriam, né? Às vezes ela está aqui na live com a gente, e na live não, eu tenho mania de falar live, mas aqui na sala de reunião com a gente. E aí ela estava na rua, ela encontrou com a minha mãe. E aí minha mãe, ela viu também o meu estado, né? Que eu estava muito doente e com fome, e ela falou: Ruth, deixa que eu cuido dele. E nesse dia era aniversário da minha prima, né? Na minha prima não biológica, da minha prima mesmo, né? E aí ela falou: hoje a gente tem um aniversário, aí eu levo ele nesse aniversário. Foi no dia 20 de março de 1992. E eu levo ele nesse aniversário, aí ele vai poder se divertir, vai brincar, vai poder comer. E aí minha mãe trouxe, né, para a casa dela, e ela, chegando lá, ela costurou roupa, porque minha mãe sabe costurar, ela fez umas roupas com umas cortinas que tinha lá em casa, arrumou um sapato para eu poder ir nesse aniversário, nessa festa, e eu falo que eu saí com uma barriga, parece enorme, assim, porque eu comi muita coxinha, enfim, né, só essas coisas que tem aniversário, brigadeiro, e aí, a minha mãe biológica, ela não foi me buscar, ela demorou um tempo, e eu fiquei na casa da minha mãe Miriam. A Ruth, ela deixou eu ficar lá na casa da minha mãe, e minha mãe, ela pegou, né, um grande carinho por mim, e ela começou a cuidar de mim como se eu fosse
filho dela. E é engraçado porque antes de eu ir para a casa da minha mãe, ela estava com uma sensação de estar grávida, mas só que era alarme falso, não era negativo. E aí eu fiquei lá e tinha grandes conflitos na casa, naquela época, né? Tinha grandes conflitos entre meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu cheguei no meio desse contexto todo. E aí ela começou a cuidar de mim, e eu fiquei lá, agora eu não lembro o tempo, essa história é melhor minha mãe contar, que ela chora, ela conta bem mais detalhado que eu, é que eu estou contando porque é a minha história e isso fala muito, né, comigo, fala muito sobre a minha identidade, e a gente vai aqui conversando e vai chegar nesse ponto. E aí, só para vocês terem uma ideia, meu irmão, ele tinha uma coleção de carrinho, que ele cuidava desses carrinhos, era como se fosse ouro. E ele deu toda a coleção dele para mim de carrinho naquele dia. No dia que eu cheguei, ele pegou toda a coleção dele e ele deu para mim. Então, logo quando eu cheguei, né, eu fui recebido com muito amor, com muito carinho, e até hoje é assim, né, eu amo demais minha família, e os meus irmãos também me trataram, né, como se eu fosse irmão deles há muito tempo, eles não se desgrudavam de mim, e os meus irmãos são um pouco mais velhos do que eu, né, acho que tem uma diferença, meu irmão tem 40 anos, então dá uma diferença aí de mais de 10 anos, né? Agora eu sou um pouco ruim para decorar os aniversários, as datas, eu não sou muito bom para isso. E aí, a minha mãe, ela começou a cuidar de mim, e aí eu tive que decidir, né? Eu tive que decidir, durante a minha vida, se eu ia assumir essa identidade de filho ou não. Então, eu estava em todo esse contexto, mas só que eu tinha que assumir tudo aquilo que eles estavam me dando. E se eu iria ficar preso ao passado, ou seja, como um filho ilegítimo, digamos assim, ou se eu ia ser um filho de verdade. E com certeza eu fiz a escolha certa. Meus pais, desde pequeno, eles sempre contaram a verdade para mim. E eles sempre falaram, olha, você contaram a minha história, o meu testemunho. E então, quando eu cresci, eu não tive dificuldade com isso. Por quê? Porque eu sempre soube qual era a verdade. Só para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na casa da minha mãe, durante uns 2 meses, eu desmaiava várias vezes por dia. Então, eu desmaiava várias vezes por dia, e aí ela foi no médico, e esse médico é um médico homeopata, né, homeopatia, e aí ele falou assim, olha, o seu filho não precisa de nenhum remédio, o que ele precisa é de amor. E aí toda vez que eu desmaiava, o médico, e esse médico ele é ateu, tanto é que ele é um médico famoso, fica lá na Zona Sul de São Paulo, ele tem até aquelas pirâmides, acredita no universo, tem aquelas pirâmides em cima da mesa dele. E esse médico ateu, ele falou assim para minha mãe, o seu filho, o remédio que ele precisa é de amor. E toda vez que eu desmaiava, o médico falou assim, falou para minha mãe, você vai falar no ouvido dele, eu te amo e eu estou aqui com você, e eu não vou te abandonar. Então, toda vez que eu desmaiava, minha mãe falava isso no meu ouvido. E passou um tempo, eu não desmaiava mais. Por quê? Porque a minha mãe biológica, ela batia em mim quando eu fazia minhas necessidades, né? Então, o desmaio era como se fosse uma defesa que eu tinha. E aí minha mãe, ela foi quebrando isso através do amor. Então, assim, foi algo fantástico que aconteceu. Eu sou muito grato a Deus pela minha história de vida, pelo meu testemunho. E dentro disso, né, eu fui crescendo. Agora eu vou contar
para que a gente possa entrar aqui no que a gente vai falar sobre punição daqui a pouco. E aí eu fui crescendo, chegou na fase da adolescência. E eu tive um período que eu fui rebelde na escola. E eu tirava nota ruim. E aí o que aconteceu? Eu repeti de ano. Então, eu era terrível na escola, juntei com a turminha do fundo, e aí eu acabei repetindo de ano, porque eu não me dedicava aos estudos, e aí eu pensava, não acredito. E aí, isso foi algo que eu estava meditando sobre essa palavra, e veio isso, né, na minha mente, veio isso no meu coração, como meus pais me trataram nesse período, né? Então eu lembrei como que meus pais eles me trataram nesse período. E eu lembrei que minha mãe chegou para mim da reunião, né, na escola, e ela falou assim, ó, você tirou nota ruim, você tirou nota baixa e você vai repetir de ano. E os professores já falaram comigo, e ela falou assim, ó, o seu professor de história. E o meu professor de história, eu gostava muito dele, era o melhor professor da escola. Sabe aquele professor que ele só entra com o giz na mão? Porque ele já sabe tudo na cabeça? Ele só entrava com o giz na sala. E ele ia falando, ele ia circulando a sala inteira. Ou seja, ele tinha assim, uma didática muito legal. E aí ele falou assim, ó, o professor Reinaldo, era Reinaldo o nome dele, ele chorou, porque ele falou assim, que você não é para repetir, você não é um aluno para repetir. E eu chorei junto com ele. E sabe o que os meus pais fizeram? Sabe como eles me puniram? Eles não me puniram com nada. Eu continuei com as mesmas coisas que eu tinha. Eles não tiraram de mim. Na época não tinha celular como tem hoje, né? Antes tinha mais a televisão. Não tiraram a televisão, não me puniram de nenhuma forma. Por quê? A consequência que eu ia ter que repetir de ano já ia ter esse efeito, né? Ou seja, eu já ia passar por uma consequência. Então, imagina chegar na escola, né? Os outros alunos passaram de ano e você está lá, né, e repetiu. Então, isso já era uma consequência. E os meus pais, eles não falaram nada, eles falaram assim, é esse caminho que você quer tomar? Isso me lembrou por quê? Porque nesse capítulo do livro, ele dá justamente esse exemplo. Meus pais não jogaram absolutamente nada na minha cara, eles só mostraram aquilo, né, que eu tinha feito, como era errado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura da punição. E a cultura da punição, né, e o Dani Silk, ele tem um outro livro, que até o pastor Edu compartilhou comigo, fala sobre o paradigma da punição. Como eu disse, os meus pais não me puniram, mas aquela lição que eu passei e a consequência que eu sofri mudou toda a minha vida. Porque a partir daquele momento, eu comecei a estudar, eu comecei a me dedicar, e eu preferia talvez ser punido, né, entre aspas, do que passar por tudo que eu passei. Então, a consequência, ela é diferente da punição. Por quê? Quando você pune uma pessoa, significa que você está no controle. E quando você está no controle, você chama a responsabilidade para si. Então, você está falando assim, ó, vou dar um exemplo aqui, né, dos meus pais. Ó, o Jorge repetiu de ano. E ele não pode repetir de ano porque ele é meu filho. Então, eu vou punir ele porque ele não pode fazer isso comigo, né, com os pais. Então, eu vou punir ele por causa disso. Mas quando você não está nesse lugar de controle, você dá a responsabilidade para aquele que criou o problema. E quem criou o problema? Fui eu. Eu que não estudei. Meus pais não tinham nada a ver com isso. Eles me deram escola particular,
eles pagavam meu material de estudo, enfim, eles me deram todo o suporte. O erro estava comigo. E quem tinha que passar por essa consequência, por isso, né, por essa experiência de repetir de ano, era eu. E da mesma forma, é assim que Deus ele age conosco. Ele não é um Deus punitivo, e a gente vai esmiuçar mais isso, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de Deus, e a gente vai ver que não é bem assim, né? Deus, as consequências não é uma punição, é uma consequência daquilo que a gente fez. E então, muitas vezes, vocês estão me ouvindo, talvez vocês cresceram num lar assim, que era um lar com uma cultura de punição. Então, se você não dava um determinado resultado, seus pais gritavam com você, batiam em você, e isso gerou o quê? Gerou um trauma. Isso gerou, quando a gente acontece, né, quando a gente cresce num ambiente assim, a gente tem duas alternativas. Ou a gente vai ser obediente, ou a gente vai ser rebelde. Mas só que essa obediência, ela é baseada no medo. Por quê? Quando você faz algo errado, você sabe que você vai apanhar e que talvez o seu pai ou sua mãe, não sei se vocês cresceram num lar assim, eles vão gritar com você. Então, não é uma obediência por amor, é uma obediência por medo. E a rebeldia, que é o outro resultado, também é baseado no medo. Por quê? Aí você quer reagir, né, de forma violenta àquele medo e aquilo que você está passando. Então, a partir desse momento, isso passa a refletir durante toda, né, muitas vezes, se isso não é quebrado, isso acaba se refletindo durante a nossa vida adulta. E essa cultura de punição e de medo, ela acaba influenciando as nossas atitudes hoje. Entender? Estão conseguindo entender? Amém. Então, é diferente de uma cultura baseada no amor, né? Que, olha, você fez isso de errado, eu vou te ensinar o que é o certo, mas você vai sofrer a consequência daquilo que você fez. Eu não posso pegar a consequência e passar ela por você. Teve até um amigo meu da escola, que eu lembro na época, que os pais dele, sabe o que fizeram? Mudaram ele de escola, porque na outra escola, era uma escola pública, mudaram ele de escola, e naquela escola aceitaram ele e não repetiram ele de ano. Ou seja, talvez ele não aprendeu a lição. Por quê? Porque os pais dele, eles tomaram a frente e não deixaram ele passar por aquilo que ele tinha feito. Amém? Amém. Amém. Então, hoje, e nós vemos isso muito nas redes sociais, né? Nós temos esse desejo, muitas vezes, de vingar, né? De você punir uma pessoa que fez errado. E de forma, às vezes, muito severa. Então, isso existe, né? Por exemplo, um político que a gente não gosta. Às vezes, dentro do nosso coração, a gente quer ver aquele político, ele preso, encarcerado, e às vezes até ele morto. Por quê? Porque as atitudes que ele fez erradas, e são atitudes erradas, a gente quer punir ele. No nosso coração, a gente está punindo aquele político. E eu tenho, às vezes, isso. Né? Isso acontece comigo. Mas, na verdade, ter um coração assim, né? Eu estou dando esse exemplo do político, porque isso mostra aquilo que está dentro do nosso coração. E aí, nas redes sociais, a gente posta, esse político é um ladrão, esse político,
ele merece morrer. A gente vê muito isso hoje no Facebook, no Instagram. A gente tem, muitas vezes, por ter essa cultura de punição, né, e essa cultura baseada no medo, a gente acha que os nossos líderes espirituais, eles devem ser perfeitos, eles não podem errar. Então, os nossos pastores, eles não podem errar, eles têm que ter uma aparência de perfeição. Por quê? Porque se eles errarem, eles precisam, no nosso subconsciente, então precisa ser punido. Se uma pessoa errar, ela merece ser punida. E já pensou se Deus, ele agisse dessa forma com a gente? Não é a cultura de Deus. Então, se a gente, toda vez que pisasse na bola, nós fôssemos punidos, eu não estaria aqui hoje. Eu não sei vocês, mas eu não estaria aqui hoje. Deus, ele já teria, digamos assim, me matado, fulminado. Por quê? Porque eu sou pecador, eu também sou errado. E muitas vezes, a nossa ideia de punição e de punir outras pessoas, aquela pessoa que a gente quer punir, muitas vezes se parece conosco. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui do político. A gente reclama que os políticos, eles roubam. Mas quando você tem oportunidade, às vezes você fura a fila. E furar a fila também é uma forma, né, de você estar trapaceando uma pessoa. Quando você passa num lugar e você está num lugar e digamos que a conta do restaurante, ela veio errada. E aí o garçom, ele errou lá, né, em vez de cobrar 200, ele cobrou 150. O certo, o que é você fazer? Você fala, amigo, você passou aqui errado, tem R$50 a menos. O prato que eu pedi, tudo que eu pedi custa 200, e você está cobrando 150. Mas aí, o que muitas pessoas fazem? Elas vão embora e falam, nossa, que bom, né? Eu saí daqui com R$50 no bolso, ou seja, e quem vai pagar aquele valor? Provavelmente vai ser o garçom, porque ele errou. Então, às vezes a gente tem uma ideia, né? Nossa, essa pessoa errou, ela merece ser punida, ela merece ser castigada por isso que ela fez. Mas, muitas vezes, a gente tem atitudes semelhantes àquelas. E essa cultura de punição, né, ela tem um efeito, vai causar, né, grandes problemas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. E aí, como que Deus, ele vai reverter isso? Porque o que acontece? No início, né, no início da história, existia um período que não existia a lei, né, antes de Moisés. E esse período foi muito crítico. Por quê? Porque o que dominava na terra era o pecado. Então, o pecado, ele tinha um poder muito grande nesse período que não existia a lei. Tanto é que os grandes eventos, né, de destruição em massa ocorreram nesse período. Então, vou dar um exemplo, o dilúvio. O pecado, ele foi tão poderoso nesse período que a humanidade, o pecado da humanidade se tornou irreversível. E Deus, ele escolheu uma família, que foi Noé, né, a família de Noé, e veio com o dilúvio. Por quê? Porque aquelas pessoas, eu entendo que quando Deus olhava para o coração daquelas pessoas, não tinha mais como elas voltarem daquela condição de pecado que elas estavam, exceto a família de Noé. Entendeu? Outro evento que ocorreu, a destruição de Sodoma e Gomorra, também ocorreu nesse período. Então,
esse poder do pecado, se ele existisse até hoje, provavelmente nós teríamos sido destruídos, né? A humanidade teria sido destruída. Então, por isso existe a lei. Por quê? A lei, ela revelou o pecado. E ela trouxe algo e falou assim, ó, isso daqui é pecado e isso daqui não é pecado. Então, nós temos que agir dessa forma. Mas, mesmo assim, a lei não foi o suficiente. E aí que vem Jesus. Então, Deus ele faz uma série de alianças com o homem para tirar o homem dessa condição. E as 4 principais alianças que Deus faz, quais são? Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, Deus faz uma aliança com Moisés e Israel, e Deus ele faz uma aliança com Davi. Então, existem 4 alianças que Deus faz para tirar o homem dessa condição. E a aliança que Deus faz com Moisés é o que é chamado, né, da lei de Moisés, ou a lei, né? Quando a gente se refere à lei, a gente está se referindo à lei de Moisés. Tudo isso, todas essas alianças, elas foram criadas por Deus para tirar o homem dessa condição. E talvez a gente olhe para o Antigo Testamento e a gente tenha uma impressão de Deus como se ele fosse um Deus punitivo, né? Como se ele punisse as pessoas. Mas vamos dar o exemplo desses homens que eu citei. Por exemplo, Noé. Noé, ele foi um grande homem de Deus. Mas teve um momento que ele se embriagou. E ele ficou nu naquele dia, e ficou nu, e todos os 3 filhos dele viram a nudez dele, e ele errou. Certo? Deus puniu ele? Deus não puniu Noé. Deus não puniu Noé. Vamos dar o exemplo de Abraão. Abraão, ele mentiu. Por quê? Quando ele foi falar com o rei, ele falou que a mulher dele era a irmã dele. Na verdade, era uma mentira por omissão, porque era irmã, né? Mas só que Deus, ele puniu ele por causa disso? Não. Deus, ele resgatou o coração de Abraão para estar com o coração ligado a Deus. E Jacó? Jacó também, ele enganou o pai dele, que era Isaque, para ficar com a bênção da primogenitura. E Jacó, ele foi punido? Não. Eles não foram punidos por Deus. Não caiu fogo do céu. Muito pelo contrário. Deus, ele ajudou Jacó a restaurar a vida dele. E a restaurar tudo aquilo que ele tinha, todos aqueles problemas de relacionamento que ele tinha. E Moisés? Moisés, ele foi um assassino. Ele matou uma pessoa. E aí ele fugiu. E Deus, ele puniu Moisés? Também não. Deus também não puniu Moisés. E Davi? Davi também, né, um grande homem de Deus, ele matou um amigo dele para ficar com a mulher. Olha só o que Davi fez. Mas ele sofreu uma punição? Não, ele sofreu uma consequência. Todos eles, na verdade, sofreram uma consequência do ato que eles fizeram. Mas Deus não puniu eles com uma praga, com morte. Não, isso não ocorreu. Então, esses homens, todos esses que eu citei, eles são os principais homens do Antigo Testamento. A nação de Israel, né, o povo de Deus, tem esses homens como a base, né? São os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, eles foram os patriarcas, né? E Deus, ele não tratou eles com punição. Então, toda vez que a gente vê, né, no Antigo Testamento, aconteceu algo que Deus, ele
dá uma impressão, né, que Deus ele tem esse coração de punir, mas toda atitude que Deus ele tomou foi para resgatar o coração do homem. E ele foi fazendo essas alianças para quê? Para que isso, né, essas alianças é uma revelação progressiva da nova aliança com Jesus. E aí ocorre algo, né? Então, a lei de Moisés, ela tinha 10 mandamentos. E a lei, né, a lei de Moisés tinha 10 mandamentos. Alguém sabe aqui quais são os 10 mandamentos? Eu não sei de cor também, eu confesso, gente. Mas eu vou citar aqui para vocês, ó. O primeiro mandamento, não terá outros deuses além de ti. O segundo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem e qualquer outra coisa no céu e na terra. O terceiro mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Lembra-te do dia do sábado. Então, o quarto mandamento, guardar o sábado. O quinto mandamento, honrar o pai e a mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não darás falso testemunho contra o seu próximo. E o décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, né? Então, esse é o 10º mandamento. E aí, existem os mandamentos de Jesus. Então, olha só que legal. Esses 10 mandamentos, eles se transformam na nova aliança em 2 mandamentos. E se vocês repararem, os 4 primeiros mandamentos, eles falam a respeito do nosso relacionamento com Deus. E os outros 6 mandamentos, eles falam do nosso relacionamento com o próximo. Então, qual é o mandamento de Jesus? Né? São 2. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é, ame o próximo como a si mesmo. Então, esses 10 mandamentos, eles, na nova aliança, eles se tornaram em 2 mandamentos. E aí, talvez você esteja pensando assim, então, Jesus, ele fez Vou dar o exemplo aqui da Constituição Federal, certo? Do Brasil. Existe a Constituição Federal. Imagina que os 10 mandamentos é como se fosse a Constituição Federal. E naquela época, era como se fosse isso mesmo, a Constituição Federal. Mas existiam, no Antigo Testamento, 613 outros mandamentos que os judeus, né, o povo de Israel, ele tinha que cumprir. Então, tinham esses 10 mandamentos principais, que era a Constituição Federal, e tinha 613 outros mandamentos que eu vou dar o exemplo aqui como se fosse uma emenda constitucional, sabe? Que nem existe, não sei se vocês já devem ter visto bastante isso no jornal, quando tem o nome PEC, né? O que é PEC? PEC é Proposta de Emenda Constitucional. Então, toda vez que existe uma lei que que não está ali na Constituição, ela precisa ser criada, né? Uma exceção. E aí, o presidente, ou um senador, ou um deputado, ele faz uma proposta, que é a proposta de emenda constitucional, que é uma PEC. Então, além dessas leis, né, desses 10 mandamentos, existiam 613 outros mandamentos, que é como se fosse uma emenda constitucional desses 10 mandamentos. Está dando para entender? E aí, o povo, ele tinha, né, no Antigo Testamento, ele tinha que cumprir todos esses mandamentos, tinha que cumprir todos esses 613 mandamentos. Então, era um relacionamento baseado em regras, né? Baseado na lei. E se não cumprisse esses mandamentos, eles eram punidos por isso. Por quê? Porque ainda não existia a nova aliança.
Aí, o que Jesus ele faz? Jesus ele não faz uma emenda constitucional, né? Ele não faz uma emenda nos 10 mandamentos, mas Jesus ele traz uma nova lei, ele traz uma nova constituição, que é chamado de nova aliança. Então, o que é a nova aliança? Não é que nós temos que cumprir todos esses 613 mandamentos e os 10 mandamentos. Se nós cumprirmos a nova aliança, que é uma lei baseada no amor, nós vamos cumprir tudo isso. Nós vamos cumprir não os 613 mandamentos, mas nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas e vamos amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo aquilo que existiu no Antigo Testamento é substituído por uma nova aliança que é muito mais poderosa. E por que ela foi substituída? Porque ela é melhor, ela é muito melhor, né? Por isso Deus, ele fez isso. E aí em Hebreus 7, versículo 12, diz assim: pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, Jesus, ele é o novo sumo sacerdote. Aquele sacerdócio levítico, né, que era da antiga aliança, ele deixa de existir com Jesus e ele se torna o sumo sacerdote. E ele traz essa nova lei, que é a nova aliança. Então, viver de acordo com a nova aliança é fundamental para praticar a cultura da honra. A gente não pode mais viver de acordo com a antiga aliança. Por quê? Porque ela foi substituída por essa nova. E aí, em 1 João 4,18, diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, olha aqui que poderoso, né? Se nós temos medo de algo, significa, né? Se nós temos medo de Deus, por exemplo, significa que nós ainda não estamos aperfeiçoados no amor. Por quê? Porque o amor, né? Essa nova aliança, ela tira de nós todo o medo, todo esse medo de punição, toda essa cultura de punição, né? Aqui, né? Esse paradigma de punição. E eu creio que nessa noite, Deus está quebrando isso da nossa mente. Por quê? Porque eu já tive uma mente assim, muitas vezes eu tenho, né? Pensando, se uma pessoa faz algo de errado, ela tem que ser punida. Não, 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 não. Isso é a antiga aliança. Ela não precisa ser mais punida. Ela pode passar por consequências, mas ela não vai ser punida de forma a ser castigada. Isso não existe na nova aliança. Tá certo? Beleza? Então, em Gálatas 5,14 diz assim: toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, nós não vamos conseguir amar o próximo se nós não amarmos a Deus primeiro. Então, esse mandamento, ele está vinculado, né, com amar a Deus. E o próximo, o que é? Envolve todas as pessoas ao nosso redor. Mas aquela pessoa, ela cometeu um erro muito grande. Ela merece ser castigada e punida. Não. Se você ama ela, você pode orar por ela, né? Vou dar um exemplo aqui de um político que a gente não tem acesso. Qual é o nosso dever? Não é desejar que ele seja punido e que ele seja preso e morto, mas é orar para ele, para que ele venha converter o coração dele ao Senhor, para que ele venha se arrepender. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Se é uma pessoa próxima a nós, nós podemos conversar com ela e mostrar o caminho. Da mesma forma que os meus pais fizeram comigo quando eu repeti de ano. Eles falaram, você fez uma besteira e agora você vai passar por isso.
Aí a ficha começou a cair, né? Então, nós podemos o quê? No amor, né, amando essa pessoa, falar, ó, você não está vendo que você está errando nisso? Você está vendo que você está desagradando a Deus? E dessa forma você vai passar por algumas consequências, não porque Deus está te punindo, mas porque isso que você está fazendo vai gerar consequências ruins na sua vida. E aí em Romanos 13, do 9 ao 10, diz assim, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, a partir do momento que nós tivermos com o coração cheios de amor, cheios de misericórdia, cheios de graça do Senhor, nós vamos começar a praticar a lei do amor. E eu creio que muitos de nós já fazemos isso, né? Já estamos, não acho que nós estamos no nível 0. Nós já aprendemos muitas coisas na nossa caminhada, né? Mas essa palavra é para mostrar aquilo que talvez no nosso coração ainda existe uma cultura de punição e que precisa ser tratado. Então, às vezes, mesmo a gente pensando, né, dessa forma, às vezes existe uma raiz do nosso coração que pensa em punir, em castigar aquilo que vai contra aquilo que a gente acha o que é certo e o que é errado. E quem sabe o que é certo e o que é errado é o Senhor. Aqui, ó, o pastor postou, quem deve julgar é a justiça, não nós. Com certeza. Por quê? A justiça, ela existe para isso. Sobre os políticos, né? Sobre os políticos. Então, a justiça, ela já é a consequência, né, daquilo que os políticos eles fazem. Ah, mas a justiça, ela não agiu da forma como eu acho que é certo que é errado. Aí é algo com eles, mas não é nossa função, né, achar isso. O que nós podemos fazer é, nas eleições, não votar nesses políticos que a gente acha que é errado, né? Chama o STF. Então, até falando sobre a política dos homens, muitas vezes a gente pensa, Deus, joga uma bomba no STF, né? Acaba com aquele lugar. Eu vou ser sincero, eu já pensei nisso. Estou abrindo aqui meu coração. Mas, diante disso que a gente está aprendendo hoje, o que nós temos que orar? Senhor, traz justiça sobre a justiça do homem. Senhor, tira toda a corrupção da nossa justiça, tira tudo aquilo, Senhor, que vem, né, trazer uma cultura de injustiça na nossa nação, de impunidade. Amém? Então, essa tem que ser a nossa atitude. E não, né, jogar uma bomba ali no STF. Olha, Laís, eu também me lê, né? Ai. E aí, agora eu quero ler com vocês Gálatas, do capítulo 4, a partir do versículo 22. Diz assim, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Então, aqui, né, só para poder contextualizar, Paulo ele vai explicar sobre a antiga aliança e a nova aliança. E aí ele dá um exemplo sobre as duas esposas, né? A mulher de Abraão, que era Sara, e a concubina, que era Agar. E aí ele fala, ó, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai. O que ocorreu no Monte Sinai? Foi ali no Monte Sinai que Moisés ele recebeu
os 10 mandamentos, né? Que ele é gravado nas tábuas da lei. E gera filhos da escravidão. Este é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, correspondente à atual cidade de Jerusalém, ou seja, Jerusalém terrena, que está escravizada com seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre, e essa é nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são os filhos da promessa, como Isaac. De quem ele está falando? De nós. Nós somos os filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. Mas o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? E aqui que a gente tem que prestar atenção. Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Então, olha só. Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. O que Paulo, em outras palavras, o que Paulo está querendo nos dizer? Que o filho que a velha aliança, ela não pode mais existir com a nova aliança. Não existe uma aliança híbrida, sabe? É uma mistura da velha aliança com a nova aliança. Não existe uma mistura. Ou nós escolhemos viver ser filhos e viver a nova aliança, ou nós escolhemos ser escravos e viver a antiga aliança. E aí entra, né, no testemunho que eu contei, o meu testemunho, que nós temos que escolher ser filhos ou não. Eu, né, na minha história de vida, eu tive que decidir isso. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi escolher ser filho do meu pai, do meu pai Erivelto e da minha mãe Miriam. E ter os meus irmãos, né, o Gustavo, a Luciana. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E nós, nessa noite, estamos diante dessa decisão. Ou nós vamos escolher a nova aliança e ser filhos de Deus, ou nós vamos escolher a velha aliança, que é uma aliança baseada na lei, na punição, e ser escravos. E aí, qual decisão que vocês vão tomar nessa noite? Porque essa decisão, ela vai influenciar toda a sua vida, toda a sua jornada com Cristo, toda a sua vida cristã. E aí, se alguém puder ler Gálatas, capítulo 2, do versículo 15 ao 21. Vou tomar uma água. Eu leio aqui, Jorge. Obrigado, pastor. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, e a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida
que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha que... Obrigado, pastor. Olha que incrível, né, esse trecho. Porque Jesus, ele vai nos justificar. Então, se nós estamos ainda com uma mentalidade da velha aliança, nós estamos desvalorizando o sacrifício de Jesus na cruz. E o que chama a atenção é o versículo 18, que diz assim: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O que significa isso? O que Paulo está querendo dizer? Ele está falando assim, ó, se você está reconstruindo a antiga aliança, que ela foi destruída, você vai ser julgado e você vai viver de acordo com a antiga aliança. Então você vai viver como escravo. Por quê? Porque você está reconstruindo aquilo que foi destruído. Então, quais são as características, né, da antiga aliança e da nova aliança? A antiga aliança, que é a lei, né, a lei e a graça. A antiga aliança ela é baseada na punição. Na nova aliança, o que existe? A consequência. Não é a punição, você não vai ser punido, mas você vai passar pelas consequências dos atos que nós tivermos. A antiga aliança ela é baseada em regras. A nova aliança ela é baseada no quê? No relacionamento. Então, quando Jesus ele foi crucificado, o que ocorreu? O véu se rasgou. Então, o nosso contato, né, com Deus, ele é direto. Antes não. Era necessário um sacerdote, uma série de rituais para ter, né, um relacionamento com Deus. Mas na nova aliança, todos que estão aqui, nós temos um contato diário com Deus. E se você quiser ter agora, você tem. A qualquer momento do seu dia. Outra coisa, a antiga aliança, ela é baseada no controle. A nova aliança é na influência. E isso é muito diferente. Por quê? É aquilo que eu disse, o controle é quando você precisa tomar você pega a responsabilidade que não é sua. Agora, a influência, você transfere a responsabilidade para a pessoa que criou o problema. Então, se eu fizer algo de errado, eu vou... O que eu tenho que fazer? Eu vou pedir conselhos, né? Posso pedir conselho para vocês, para o Senhor, para quê? Para poder resolver aquilo. Ou seja, isso é uma influência. Quem criou o problema? Não fui eu. Então, eu tenho que resolver. Agora, o controle, não. Por isso, Deus, ele teve que usar algumas coisas, né, para, digamos assim, como se fosse uma punição. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas ainda não entendiam isso. Elas não tinham a nova aliança. Então, teve que vir o dilúvio, teve que vir Sodoma e Gomorra, né, que a cidade foi destruída. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas não conseguiam mais ter, né, esse conhecimento que nós temos hoje. E eu já vou estar concluindo. O que vai nos levar para o céu não é a ausência de erros. O que vai nos levar para o céu não é a ausência de erros, eu incluo aqui pecados, falhas, fracassos. Não é isso que vai impedir que a gente vá para o céu. Mas o que vai nos levar para o céu é conhecer o advogado. Nós temos que conhecer o nosso advogado. E quem é o nosso advogado? Está lá em 1 João 2, do versículo 1 ao 2, que diz assim:
Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todos do mundo. Então, o que vai nos levar para o céu é conhecer o advogado, e ele vai pagar, né? Por quê? Porque ele é a propiciação. O que significa propiciação? É o reparo. Ele é um advogado tão incrível, né? Ele é gratuito, você não paga nada. E além de você não pagar nada para ter esse advogado, ele ainda vai pagar por você. Por quê? Porque ele é a propiciação dos nossos pecados. Então, quando nós não devemos pecar, mas caso a gente venha a pecar, nós temos um advogado, que ele vai interceder, né? E quando você põe a causa, né? Eu trabalho no escritório de advocacia, quando uma pessoa põe a causa dela com um advogado, o que acontece? Ela não precisa mais se preocupar. Por quê? Porque o advogado, ele vai tomar conta de toda aquela causa. O cliente, né, daquele advogado, ele vai ficar tranquilo, ele vai descansar. Quem vai ter que montar o processo, quem vai ter que ir na audiência, quem é? É o advogado. Se você tiver que ir no dia da audiência, o advogado vai junto com você para te defender. E agora nós, né, temos o melhor advogado de todos. Imagina, ele nunca perdeu uma causa. Esse advogado é Jesus. Então, tudo que você tiver, se você tiver, né, você errou, você pecou, não baseie a sua vida com base na punição, no castigo, na velha aliança, mas entregue isso para o Senhor. Por quê? Porque ele vai cuidar disso para você. Se aproxime dele e confesse, né, da mesma forma. O meu pai, ele sempre fala isso. Quando ele vai atender um cliente, meu pai é advogado, e ele sempre fala isso, você pode mentir para todo mundo, mas não vai mentir para o advogado e para o médico. Por quê? Se você mentir para eles, você vai se dar mal. Ele não vai conseguir te defender e o médico não vai conseguir tratar a sua doença. Então, nunca mente, né, para Deus. Não deve mentir para ninguém, né? Isso está fora de cogitação. Mas nunca deve mentir para o advogado e para o médico. E nós devemos ser sinceros para o Senhor e falar para Ele tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que tem perturbado a nossa mente, aquelas falhas que a gente sabe sempre está tropeçando. Senhor, me defende, me ajuda. Eu preciso que o Senhor venha interceder por mim, que o Senhor cuide dessa causa. Por quê? Porque eu não consigo. E esse advogado, eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em cuidar dessa causa para você. Pastor, nunca minta para a sua esposa também. Se você ama a sua vida. Com certeza. Então, é isso. É essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o capítulo do livro, né? E a gente está construindo nessa cultura de honra, essa cultura baseada também no amor, né? Porque é a nova aliança. E é importante que a gente tenha essa compreensão para que a gente venha entender os próximos cultos, né? As próximas reuniões que a gente tiver, que vão ser especiais. Tem aí a Ana, o Lesão, o pastor Edu, que vão estar ministrando, e eu tenho certeza que vai ser incrível. E eu quero concluir com uma oração. Eu creio que Deus, ele está nos curando nessa noite. Toda essa cultura, tudo isso que muitas vezes vem na nossa mente, esses paradigmas, e que muitas vezes
impede até que a gente tenha um relacionamento com Deus, né? O que diferenciou Pedro de Judas? Pedro, ele foi para Jesus. Judas, ele foi para a lei. E Judas, o que aconteceu com ele? Ele se matou. Mas Pedro, ele se tornou um grande apóstolo. Qual é a diferença, né, de Saul para Davi? Saul cometeu muitos pecados também, e Davi também cometeu. Se você colocar os dois ali em nível de pecado, os dois vão ter cometido pecados terríveis. Mas Davi, ele foi para Deus e se arrependeu. Agora Saul não. E Saul, ele acabou morrendo, né, longe de Deus. Então, nessa vida, né, nessa noite, nós temos essa bifurcação, que é o que o livro fala. Existe a velha aliança e a nova aliança. E Deus, ele quer que você tome a atitude correta nessa noite. Talvez você já tenha tomado, mas nessa noite, com mais clareza, que você tome a decisão correta e viva como um filho. Como eu vivo, né? Falando do meu testemunho, como eu vivo hoje. Não tem diferença nenhuma para mim e os meus irmãos. Não tem diferença nenhuma. Eu não sinto diferença nenhuma com os meus pais, com os meus irmãos, até com os meus tios. Todos os meus tios, os meus avós, eles me amam. E eu sinto esse amor, né? Eles, sempre quando eu estou com eles, eu sinto que os meus tios, eles me amam também. Por quê? Porque não tem diferença entre eu e os meus irmãos. Eu sou filho igual a eles. E é isso que Deus, ele quer fazer com você nessa noite. Você é filho. E às vezes a gente pensa assim, né? O povo de Israel, né? Os judeus, eles são um povo especial, é um povo especial, um povo separado. Eles são especiais, nós temos que orar por eles, interceder pela nação de Israel, mas você é filho, né? E eu até coloquei aqui, ó, em Gálatas 3:29 diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe o que Deus está nos falando nessa noite? Não existe diferença. Vocês são filhos iguais a Jacó, iguais a Abraão, iguais a Davi. Eu amo vocês de igual modo, de igual forma. Não existe mais diferença nenhuma. E também te amo, pastor. O pastor Vini pôs aqui, tem uma dúvida, Jorginho. Pode falar, pastor. Jorgito, mas você não quer... Não, então eu vou fazer aqui uma pergunta. Tá. Qual que é a diferença entre a disciplina e a punição? Porque o pai disciplina o filho que ama, né? Sim. Então, qual que é a diferença? Eu entendo que a disciplina é você corrigir o filho com amor. Então, você está disciplinando ele, né? É diferente da punição que você quer castigar, né? Então, não é baseado no amor, é baseado na punição, né? Não sei se ficou claro, mérito, mas... Jorginho. No mérito. Eu estou aprontando com você, né, Jorginho? Não, imagina, pastor. Mas pode comentar, se o senhor quiser. Não, assim, ó, o que eu entendo é que a punição, ela trata o erro. E a disciplina, ela trata a pessoa. Então, Deus, ele não quer tratar o erro. Ele quer nos tratar. Ele quer, na verdade, nos levar para um caminho de transformação. É por isso que a punição, ela fala do exterior. E a disciplina, ela fala do coração, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa
Eu acredito que, em alguns casos, os pais, eles precisam corrigir o filho com a vara, né? Porque o pai disciplina o filho a quem ama. Agora, você não disciplina seu filho porque você está nervoso, porque você está com raiva, ou porque ele atrapalhou a sua vida. Mas você disciplina o filho por amor ao filho. Porque o filho, ele precisa entender aquela que é a consequência daquilo que ele fez, não é? Então, é importante a gente saber por quê? Porque em alguns casos, os nossos filhos, eles vão ter que enfrentar essa consequência. E quando a gente deixa isso claro para eles, eles vão entender que eles escolheram a vara. Não foi você que escolheu aquilo por ele, né? Então, é importante a gente diferenciar isso. Por quê? Porque foi muito pontual o que você ensinou aqui, porque a gente hoje também vê o quê? Um outro extremo de evangelho sendo pregado, né? Que Deus te ama, que você é filho, e que não tem problema, e que você é especial, e que não importa o que você está fazendo, que Deus está com você. Como que se não houvesse consequência. Então, até mesmo nesse livro que o pastor Edu ele emprestou para você, o pastor Edu também me deu um desse livro de presente, né? Porque ele falou assim, pastor, para de me punir, porque você precisa ser diferente comigo, né? E é interessante, por quê? Porque o Dennis Silk, que é o mesmo autor do Cultura da Honra, ele fala algo assim, ele fala, cara, o confronto, ele é um convite ao arrependimento, né? E ele começa o livro contando de um pastor que adulterou 2 vezes. Só que na primeira vez ele foi punido. E como que ele foi punido? Foi afastado do cargo e depois de algum tempo ele voltou. E na segunda vez ele foi convidado ao arrependimento. E isso foi totalmente diferente. Das 2 vezes, ele se ausentou do cargo pastoral. É óbvio, porque uma pessoa que está com problemas internos, ela não está habilitada para aquilo, ela precisa se cuidar. É que nem um doente. O doente, não dá para ele ir trabalhar, ele tem que ficar em casa e se cuidar, tem que operar às vezes, e a recuperação demora às vezes anos. Então isso também acontece quando a gente está adoecido pelo pecado. Então a gente precisa cuidar do nosso coração e tratar o nosso coração, isso precisa ser a prioridade. Agora, o interessante é que no primeiro caso da punição, ele foi só afastado e depois voltou. No segundo caso, ele mesmo teve que fazer um caminho de volta para poder consertar o que ele havia quebrado. Então, ele teve que conversar com a esposa, ele teve que conversar com os filhos, ele teve que conversar com os pais, ele teve que conversar com os sogros, ele teve que conversar com a liderança da igreja, ele teve que conversar com os alunos dele, ele participava de aconselhamento semanal. Então, por exemplo, tudo isso é muito custoso, porque é a consequência do erro. Então, é legal a gente... E esse próprio homem, quando ele testemunhou, ele falou que o caminho da disciplina, ele é muito mais trabalhoso e muito mais íngreme do que o caminho da punição. Porque a punição, você vai lá, toma uma chinelada, toma uma cintada, e daqui a pouco você está fazendo aquilo de novo. Agora, o caminho da disciplina, todo o trabalho para reconstruir aquilo que foi destruído foi seu. Entendeu? É por isso que, às vezes, por exemplo, quando a gente está educando um filho, é
é muito melhor quando ele te entristece, você expressar a sua tristeza, porque se ele te ama, ele vai ver que ele te deixou triste. Então, a sua tristeza vai gerar nele uma disciplina interna no coração dele, do que a raiva. Porque a raiva, a explosão, ela só vai gerar o medo e não vai causar a disciplina. Então, é importante a gente diferenciar essas coisas, tá, Jorginho? E eu também, esse é o entendimento que eu tenho entre a diferença da disciplina e da punição, entendeu? Porque é importante a gente entender isso, né? Porque o pai disciplina ao filho que ama. E só para a gente fechar aqui, eu até estava lendo num livro, não lembro em qual agora, do Bill Johnson, ele também falando uma vez que ele teve que corrigir o filho dele para proteger, né? Corrigir com a vara. Por quê? Porque eles moravam perto de uma estrada. E ele falou, olha, vocês nunca cheguem perto, nunca atravessem essa estrada. E se isso acontecer, vocês vão ser disciplinados com a vara. E aí um dia um vizinho falou, eu vi seu filho lá atravessando a estrada. E disse que ele teve que chamar o filho dele e corrigi-lo com a vara. Mas você entende que ele fez aquilo com tanto amor e com tanta honra para proteger, para que isso não acontecesse novamente e o próprio filho pudesse morrer, entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. E às vezes a gente vai permitir que o nosso filho morra, porque nós vamos ser omissos no nosso papel de disciplinar os nossos filhos, né? Mas falo para todos os pais aqui, se você vai corrigir o seu filho, corrija em um momento de calma, de amor e por amor a ele. Se você tiver raiva, você só vai descontar a sua raiva no seu filho. E isso não vai gerar, na verdade, transformação no seu filho. Desculpa, Jorgito. Imagina, pela pastor. Oportunidade. Obrigado, pastor, por acrescentar. Muito precioso esse ensinamento do senhor. Uma honra receber isso. Obrigado mesmo, de coração. Então, é isso aí. Vamos estar orando que toda essa cultura de punição, em nome de Jesus, ela saia do nosso coração, da nossa mente. Então, convido vocês a fecharem os olhos. Senhor, em nome de Jesus, debaixo, Senhor, dessa palavra que nós recebemos nessa noite, que o Dani Silk, ele trouxe, desse ensinamento, Senhor, que o pastor Vini trouxe para nós, Senhor, que a nossa mentalidade, Senhor, o nosso coração, venha, Senhor, ser baseado, Senhor, numa lei do amor, na nova aliança, Senhor. Senhor, tira toda a punição, toda a raiva, Senhor, toda a rebeldia do nosso coração. Senhor, se durante a nossa vida isso foi construído, talvez com relacionamentos abusivos, talvez no nosso trabalho tivemos chefes que agiram, Senhor, de forma que vieram a punir, não a disciplinar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha quebrar, Senhor, essa cultura, para que a cultura da honra, Senhor, venha preencher a nossa mente, o nosso coração. Senhor, que esse culto venha a ser um culto de libertação, Senhor, de mente, e venha a ser um culto de libertação, Senhor, no nosso coração. Que haja mais espaço, Senhor, para a cultura da honra, para o amor. Senhor, que quando nós formos disciplinados, Senhor, nós venhamos aprender com isso, nós passarmos por consequências, Senhor, que também essas consequências, elas venham nos ensinar, Senhor, as atitudes que tomamos, para que cada dia mais nós venhamos nos tornar pessoas mais completas, mais cheias do Espírito Santo, como filhos, Senhor, como filhos que o Senhor nos ama como filhos, Senhor, e o Senhor nos disciplina, e o Senhor cuida de nós, e nós queremos liberar, Senhor,
a sua disciplina sobre as nossas vidas. Nós queremos liberar, Senhor, a sua sabedoria sobre nós, para que nós venhamos tomar as atitudes corretas, Senhor, e atitudes de arrependimento. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém.